né? É o cenário. Gente, vamos falar do Cruzeiro? Porque a gente falou muito sobre pressão há pouco, né? Durante a nossa conversa no radinho, né? Na primeira parte da turma do bate-bola dessa segunda-feira. E eu falei, Edu, que esse posicionamento do Cruzeiro no campeonato, ele talvez exemplifique um certo exagero nas críticas. E o imediatismo que temos hoje no futebol brasileiro. Muito torcedor tinha falado de Cuca, e o Cuca deu entrevista falando que não se sentiria bem no Cruzeiro, mas enfim. Mas tudo convergia para tirar o Seabra. Vamos tirar o Fernando Seabra, vamos para um outro momento. Eu acho que se o Cruzeiro viesse a optar por uma interrupção de trabalho de um time que frequentou a maior parte do campeonato G6, do Campeonato Brasileiro, ou se vier a optar, né, porque tem muito campeonato pela frente ainda, se vier a optar por uma interrupção de trabalho, um time que frequenta durante o tempo inteiro o G6 do Campeonato Brasileiro, para mim, viria a exemplificar um exagero nas críticas, nessa tomada de decisão e nas críticas externas também, que naturalmente eu acho que no formato que temos hoje de futebol brasileiro, interfere bastante nas decisões dos dirigentes. Como é que você observa esse cenário todo, hein, Edu? Cirilo, eu acho que o Seabra é o cara que tem menos responsabilidade nesse momento de oscilação do Cruzeiro. E eu vou tentar explicar por quê. Quando ele chega, ele pega o Cruzeiro num momento muito ruim. Foi aquela saída do Larcamon, a perda do campeonato estadual. O Cruzeiro passa por um momento de oscilação com o próprio Seabra, ali na fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aos poucos, ele vai ajeitando o time. Ele vai ajeitando a ponto de, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estrear com vitória, vencer o Botafogo em Belo Horizonte e emendar uma sequência de bons resultados. E, de repente, o Cruzeiro está brigando por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, que todo mundo imaginava um meio de tabela para baixo pelo campeonato estadual que fez. E por não ter reforços ainda, a venda do clube. E o Seabra foi lá e foi continuando com esses resultados, os reforços ainda não apareciam. E eu me recordo muito bem, e não foi só eu não, a gente falava isso aqui muitas vezes. O Cruzeiro está indo bem na janela, mas a turma que vai chegar vai depender muito da turma que está aqui, como que eles vão deixar o Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. E eles deixaram o Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro quando abriu o bid, saiu, todo mundo está no bid, todo mundo em condição de jogar. O Cruzeiro brigando por Libertadores. Sem os reforços, o Seabra e os que aqui estavam, com críticas a Lucas Silva, a Ramiro, essas críticas nunca cessaram, nunca pararam. Mesmo assim, era o Cruzeiro do Lucas Silva, do Ramiro, do Romero, do meio de campo com o Matheus Pereira, do Veron, do Machado jogando às vezes, do Arthur Gomes. Esse time sempre esteve na briga pela Copa Libertadores, pela vaga da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Aí abriu a janela, os caras foram pro bid. E nós chamávamos a atenção aqui também. Olha, gente, tem que ir com calma, tem que ser aos poucos. Quantas vezes a gente falou aqui, Nath, nesse debate aqui, olha, os caras estavam no futebol europeu, eles estão vindo de férias, o Caio Jorge não estava jogando, ele era reserva, ele teve lesão, o Wallace tem números espetaculares, mas está vindo de férias, o Matheus Henrique está vindo de férias. E quantas vezes nós falamos também que por mais que se fizesse um comparativo, posição por posição, o nível técnico subiria inevitavelmente, mas que não necessariamente a característica era a mesma, o jeito de jogar era igual. Então, que o time passaria por adaptações. Exatamente. O Wallace, tecnicamente, acho que até que o Romero vive um ótimo momento, ontem foi melhor que o Wallace, inclusive, mas de modo geral, o Wallace e o Romero talvez até não seja o melhor exemplo, porque eles são jogadores mais compatíveis, mas no setor ofensivo, o Caio Jorge é diferente do Dineno, que é diferente do Arthur Gomes. Que é diferente do Veron. Que é diferente do Veron. Então, o Cruzeiro tinha uma configuração e, de repente, ele passou a ter outros jogadores para fazer essa mesma configuração. Porque, a princípio, o Seabra nem mexeu na estrutura tática do time, né? Ele só tirou uma peça e botou outra. Teve jogo que ele tirou, em determinado momento, 5. E aí é metade do time. A Nath tocou num ponto que é interessante, são as características. O Cruzeiro tinha um ataque de Veron e Arthur Gomes. Que são jogadores de explosão, o Arthur Gomes do 1 contra 1, de repente o Cruzeiro tinha um ataque de Lautaro e Caio Jorge. Que centralizam. São completamente diferentes. O Romero está melhor que o Wallace. O Wallace é melhor que o Romero. Mas o Romero hoje está melhor que o Wallace, muito em função da condição física e da adaptação ao estilo de jogo do Seabra, que ele já está adaptado há muito tempo. O Wallace claramente não está na sua melhor forma, né? Ele começa bem os jogos, vai caindo. O cara que chegou desses contratados e que se adaptou muito bem, fisicamente está muito bem, é o Matheus Henrique. Mas cada um entrega fisicamente de maneira diferente. Aí o que aconteceu, cara?
A hora que os caras saíram no bid, começou uma pressão desenfreada pro Seabra começar a utilizar todo mundo. Tem que tirar o Lucas Silva, não dá pra Ramiro jogar, esse Arthur Gomes não pode continuar, esse Veron aí não serve. E olha que o Veron tinha ótimos números, né? Tava decidindo os jogos, dando assistência. Veio a lesão, entrou um. O Arthur Gomes foi sacado, entrou outro. E ainda que de brincadeira, essa pressão desenfreada partiu até do dono do clube no áudio. Que coincidentemente ou não, depois daquele áudio veio o jogo contra o Botafogo, espetacular, e o Cruzeiro não ganhou de mais ninguém. Veio a classificação contra o Boca, mas com desempenho muito ruim. Eu acho que a pressão foi muito grande para o Seabra utilizar os novos reforços, fazer mudanças, e muitas mudanças de uma vez só, e ele, Seabra, não queria fazer dessa maneira. E ele se viu obrigado por pressão a fazer essas mudanças, e eu acho que acelerou a queda de desempenho do Cruzeiro. Talvez se tivesse deixado o Seabra no ritmo dele, aos poucos, ir lançando e colocando os caras, talvez o Cruzeiro não tivesse tido uma queda tão grande de desempenho, mas é tudo no talvez. Será que o Seabra tinha um plano? E aí esse plano foi... Eu acho. Foi rompido por pressão. Pelo exagero nas críticas? Certeza nenhuma, mas eu acho. Pela ansiedade de ver? É porque assim, quando você... Criou-se uma expectativa que era assim, pô, o Cruzeiro tem Lucas Silva, tem Ramiro, tem Romero, tem Arthur Gomes, tem Veron. Todos têm um teto técnico. E com esse técnico, o Cruzeiro é o 5º colocado. Se eu não me engano, no jogo contra o Bragantino, que é o jogo em, por exemplo, o Cássio estreia, o Cruzeiro era o 5º colocado. Jogo no Independência no sábado à tarde. Aí você pensa assim, se com esse teto o Cruzeiro é o 5º, vamos estrear todo mundo o mais breve possível, porque o Cruzeiro vai bater campeão. Porque aí ele vai brigar lá em cima. Peraí, o Botafogo tá oscilando, o Palmeiras tá oscilando, o Flamengo tá oscilando, nós temos esse monte de gente ainda para estrear. O Cruzeiro pode brigar por algo a mais. E talvez essa vontade de brigar por algo a mais tenha rompido com o plano do Seabra, que era seguir brigando ali em 5º, 4º, 6º, mas se mantendo ali e promovendo as entradas aos poucos. E é claro que vai existir a ansiedade por parte do torcedor, da imprensa também, não me exime. É claro que o cara contrata o Wallace, contrata o Matheus Henrique, contrata o Cássio, você quer ver eles jogarem. Mas é necessário ter o entendimento de que o tempo lá dentro da Toca da Raposa, ele é diferente do nosso tempo. Ele é diferente, inclusive, do tempo do jogo. Porque treino é treino, jogo é jogo. Então, às vezes, o cara tá treinando numa condição legal, mas vem o jogo, um jogo 11 da manhã, calor, tempo seco, ele não tá no seu melhor fisicamente, a possibilidade dele cair de desempenho é muito maior e ele cai de desempenho muito antes que os demais, que foi o caso do Wallace. Então, eu tenho mais ou menos essa mesma impressão do Edu, assim, de que o Seabra tinha um plano, mas que esse plano precisou ser meio apressado. E o Cruzeiro pagou por isso. Como o Cruzeiro pagou por isso? Ficando um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro, por mais que tenha se classificado na Copa Sul-Americana. Foi um grande feito. Inclusive, eu achei interessante a resposta do Seabra, que o Seabra falou, foi questionado na coletiva, como que você resumiria esse mês de agosto, né? E aí achei inteligente a resposta do Seabra, ele olhou o copo meio cheio, né? Eu resumo que eu eliminei o Boca da Sul-Americana. Classificou, né? Na Sul-Americana. Isso dá muita moral, né? Isso dá muita moral pro meu time. No pior momento do Cruzeiro, ele eliminou o Boca. Seabra, ele eliminou o Boca e classificou na Sul-Americana. Ele falou, o meu agosto, o agosto do Seabra é o agosto em que eu eliminei o Boca, o time mais tradicional do continente, na Copa Sul-Americana. E vamos usar isso para melhorar o time, para incentivar, para brigar mais, para lutar mais, né? Para elevar mais a confiança que em algum momento faltou ao Cruzeiro. E começou setembro vencendo um jogo, né? Ô Simões, tem 2 perguntas para te fazer. A primeira é onde você foi agora há pouco, que você nos deixou aqui no estúdio. Inclusive... E passou misteriosamente aqui. Eu fui ao banheiro porque eu bebi água demais. Avisar que você está saindo. É porque eu faço o controle aqui. Simplesmente saiu aqui, mas tá tudo bem. Eu faço o controle do ponto do debate. Infelizmente ficou em branco, porque eu não sabia a sua justificativa. Eu tinha pergunta pra te fazer, nem sei mais qual é, porque você deixou o estúdio no momento errado. Eu senti um pouco de abandono mesmo, assim, fiquem aí. Falta de... Não, eu olhei o relógio ali e falei, não vai dar tempo. Tá bom. É que eu bebi várias garrafinhas da... Essa Perfeito. é a minha, né? Aliás, bebam água, tá? Que Belo Horizonte, assim, está insalubre. Essa aqui, ó, Nath, tá um pouco apagado. Mas a minha é mais organizadinha, tem um... Obrigada por dizer que a minha é mal organizada. Enfim, voltando ao que interessa. Pode me dar uma etiqueta, inclusive. Faça isso. É etiquetada. Isso, por favor, fica aguardando. Mãe quando manda menino pro maternal. É basicamente isso. Ô Alexandre Simões, sobre esse Cruzeiro, tem muita gente falando aqui sobre as pretensões, aí o atleticano fala, time é fraco, não vai longe, o outro, o Seabra tá com crédito, vai brigar pela Libertadores, turma que tá no chat aqui dos 2 canais falando. Vai brigar, não tá brigando. Então, aí que tá. Qual é a realidade do Cruzeiro
agora começando o mês de setembro. Lembrando que há muita diferença ainda de tabela no Campeonato Brasileiro, né? Isso interfere muito no campeonato. Tem gente com 21, 22, 23, 24, 25 jogos. Lembrando que no curso normal das coisas, 25 rodadas já foram disputadas. O Cruzeiro é uma das equipes que já disputou 25 jogos. Tem gente abaixo dele que disputou 23, por exemplo, que é o caso do Atlético. Qual é a realidade de briga do Cruzeiro para essa reta final de Campeonato Brasileiro, Alexandre? Ô Cirilo, eu acho assim, vai depender, essa história do Arthur Gomes, teve final ainda não, né? Eu não vi ninguém publicando ainda. Vou caçar fora do aqui. jogo ontem, né? Mas o Cruzeiro, na justificativa dele não ter sido relacionado, deixou bem claro que é em processo de negociação. O Dineno não joga mais esse ano. Não. O Cruzeiro já falou que não vai contratar ninguém. O Robert já saiu. Tem uma característica parecida. Até porque fecha hoje, não é a janela? Isso. 2 de setembro? Isso. Hoje então, ou amanhã. Então, ó, o Dineno não joga mais. O Arthur Gomes, se sair. Você está informando que o Verón está sendo trabalhado para voltar no próximo jogo. O Rafa Silva ainda não. O Verón. O Lautaro também volta. Tem o Lautaro. O Cruzeiro pode ter Verón e Lautaro como alternativa para o jogo da Sul-Americana, por exemplo. Sim. Mais o Caio Jorge. Mais o Caio Jorge. O Caio Jorge já tá aí, né? Não, na Sul-Americana não, contra o São Paulo. Já no fim de semana. Não, mas eu tô pensando em boas condições. Porque se ele volta contra o São Paulo, ele pode jogar um pouquinho, às vezes no outro jogo ele já tá mais. Até porque o outro jogo já é na outra semana, né? Sim. Logo depois do São Paulo, na quinta-feira, o Cruzeiro joga. Assim, o time do Cruzeiro deu um salto de qualidade considerável, né? Você pensar em Wallace, Matheus Henrique, o próprio Caio Jorge, né? E eu acho que ontem foi assim, talvez ele possa ter desencantado, né? O Caio Jorge e a Nath votou nele melhor em campo, a equipe toda votou, porque realmente ele fez um bom jogo, né? Não foi só o gol e a assistência, não. E não é só, né? Muito, né? É muito. Gol e assistência é muita coisa. E uma assistência que é realmente um passe, né? Não é uma assistência qualquer. E o gol, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas o gol é um gol difícil. Sim, o gol que ele faz. Não é fácil, não. É um gol, assim, de quem sabe, de quem tem qualidade, de quem sabe finalizar. E eu gostei muito do jogo dele. Apareceu várias vezes, recebeu várias bolas enfiadas. Eu fiquei tão preso na assistência do Matheus Pereira que eu ainda não consegui observar o gol do Caio Jorge. Colocado. Ele recebe... E ele joga a bola só onde ele podia jogar, que era entre as pernas do goleiro. Porque o goleiro sai fechando muito. A assistência do Matheus Pereira é brilhante. Isso é absurdo. Eu só não votei nele porque eu queria dar essa moral pro Caio Jorge, né? O Caio Jorge jogou mais do que ele. Mas assim, o Matheus Pereira, ele é o termômetro do Cruzeiro. Ele consegue achar coisas dentro do campo e colocar o Cruzeiro em condições que ninguém mais consegue. Então, quando ele vai bem, geralmente o Cruzeiro, pelo menos com a bola, atacando, também vai bem. E o Caio Jorge não teve a dificuldade de não ter nenhum outro atacante, né? Não teve nenhum outro atacante do lado dele, né? Não teve ninguém. E no banco só tinha o Tevez. Tanto não tinha ninguém que em determinado momento o Caio Jorge aparecia lá na direita. Aí em outro momento ele aparecia lá na esquerda, porque o Barreal no primeiro tempo, claramente no sacrifício. Não estava no seu melhor momento. Então às vezes o Barreal não conseguia fazer o movimento para estar lá na linha de fundo. Aí o Caio Jorge caía por um lado, caía por outro. No segundo tempo, o Vital entra no lugar do Barreal e não agregou muita coisa. Aliás, parece ter a impressão... mais intensidade, né? Porque estava inteiro, né? Mas erra muito, né? Erra muito passe, toma muita decisão errada. Mas aí a assistência que o Caio Jorge dá, ele já tá lá na esquerda. Porque aí é um espaço que ele já encontrou, porque o Vital não avançou e ele avança para receber o passe. Então, assim, o Vital, eu gostei do jogo do Caio Jorge. O Vital, ele tem uma chance a cada 15 dias, a cada 20, joga 10 minutos, joga 40 minutos. Né? Não tem sequência. Não tem sequência nenhuma. Jogador que joga a cada 15 dias. Poderia até ser mais aproveitado. Né? Mas é porque eu acho que ele é o reserva do Matheus Pereira, sabe? Pois é, mas quando o Matheus Pereira não pôde jogar, não jogou ele. Não jogou o Vital. Eu imaginei que fosse o Vital e não foi. Mas, de toda forma, Cirilo, eu vejo assim, o Cruzeiro na briga pro Libertadores, sim, no Brasileirão. E eu acho que tem muita chance na Sul-Americana, sabe? Passar pelo Boca não é qualquer coisa, né? A gente tem aí esse Boca... o Boca tá em crise técnica, o Boca não ganha um grande título há muito tempo, né? Títulos sul-americanos que a gente tá dizendo, né? Porque a gente começou esse século aí com o Boca sendo campeão da Libertadores toda hora, ganhando Sul-Americana, ganhando Recopa, essa coisa toda. Mas a gente não pode esquecer que esse Boca vivendo uma fase técnica terrível, né? Em 2021, por exemplo, naquela Libertadores... em que eram badalados o River Plate, o Palmeiras, que acabou sendo o campeão, né? Mas o adversário mais difícil que o Atlético pegou foi o Boca. Sim.
o 0x0 em La Bombonera, o 0x0 aqui, gol no lado lá, gol no lado aqui, eles arrumaram uma choradeira danada, o outro lá jogou o bebedouro, deu uma briga, mas o adversário mais difícil que o Galo teve, né? O Palmeiras eliminou o Atlético, mas os confrontos com o Boca foram muito mais difíceis do que contra o Palmeiras. Sério, duríssimo. Entendeu? Aí a gente pega isso em 2021, aí a gente pega a semifinal da Libertadores do ano passado, o Boca, muito parecido com esse time de agora, elimina o Palmeiras. Dentro do Allianz Parque, depois de empatar em casa, né? E aí agora, o que acontece? O Cruzeiro vai e consegue eliminar o Boca, com um jogador, mas... Gente, é sempre muito complicado, então eu acho que isso dá muita força ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem muita chance na Sul-Americana, tá? Mas precisa focar também no Brasileiro, porque a chance de G4 no Brasileiro, ou no mínimo G6, ela é muito grande. Até porque o Cruzeiro já está no G6, né? E a gente já teve aí, se a gente fizer uma média, 24 rodadas das 38. Então o campeonato já tem quase 2/3 dele disputado. Então eu acho que assim... E eu acredito num crescimento com esse tempo que o Seabra vai ter aí para treinar o time. Concordo, tô contigo. O Cruzeiro que tem aí, tá do lado de uma chave que além do Libertad tem Lanús e Independente Medellín, né? É a Copa Sul-Americana desenhada aí pra essa sequência do Cruzeiro.